Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, esse é o canal sobre as coisas de Deus e hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu acho muito bonita, que são os rios e os mares na palavra de Deus. Bem, todo mundo sabe que a água simboliza muitas vezes Jesus, o Espírito Santo, na palavra do Senhor. Quando ele mesmo fala, eu sou água viva, quem beber de mim nunca mais terá sede, né? Eu sou a água que vai mudar todas as coisas e do seu interior fluirão rios e rios de água viva e eu sou essa água viva. Então, na palavra do Senhor, a gente tem várias alegorias falando de Jesus como água. Mas existe uma diferença quando você começa a perceber assim as nuances do Senhor, quando ele fala de mares e quando ele fala de rios. Geralmente os mares vão denotar morte e os rios vão denotar vida. E isso é algo muito profundo para sua leitura bíblica. Quando você estiver lendo uma passagem, você vê que tem um mar envolvido, você pode ter certeza que tem alguma coisa a ver com morte. E quando tem rio envolvido, tem mais a ver com vida. Exemplos. Lá em Gênesis e também em Apocalipse, você tem o rio da vida. O rio que mana da árvore da vida. Para se você não sabe, em Gênesis você tem a árvore da vida, que é onde tinha a fruta que Adão deveria comer. Diferente da árvore do bem e do mal, que foi a que ele escolheu comer por enganação da serpente, e aí acabou gerando o pecado. Essa árvore da vida, ela era a árvore no centro do jardim, era a árvore principal. Era tipo assim, a maior, melhor, mais bonita, sabe? Era o carro alegórico das árvores. E dessa árvore fluía um rio. E esse rio se dividia em 4. E esse era o rio da vida. E lá em Apocalipse, esse rio vai continuar existindo perto da nova árvore da vida, que agora vai ter todos os frutos do Espírito. Então, tanto em Gênesis quanto em Apocalipse, na vontade perfeita de Deus. Por quê? Porque Gênesis é a vontade perfeita de Deus. Ele tinha acabado de fazer. Ele fez o que ele queria fazer. E em Apocalipse é quando ele vai renovar todas as coisas para a vontade dele. Então, de novo, a vontade de Deus. Então, quando se trata da vontade de Deus, e a vontade de Deus é vida e vida em abundância, você tem rios. Agora, uma outra coisa. Jesus falou, né? Quem crer em mim fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Vida, que em abundância. Quando fala do Moisés, Moisés foi colocado no cesto num rio para que ele sobrevivesse, para que ele tivesse vida e pudesse liberar o povo do Egito e trazer para uma vida longe da escravidão. Onde mais tem isso? Se você lembrar, você vai me falando também. Vários momentos da palavra do Senhor, você tem o aparecimento de rios relacionados com vida ou sobrevivência. Agora, o mar ele já simboliza a morte. A palavra de Deus fala também em Gênesis que foi separados duas águas, as de cima e as de baixo, e dali fizeram céus e terra. E depois ainda foi separado de novo, céus e mares. E dali depois foi separado de novo entre mares e terra. Então o mar ele foi separado duas vezes. Ele foi separado uma vez do céu e depois uma vez da terra. Isso aponta para a nossa vida cristã também em Gênesis. Uma vez que você é separado primeiro do mundo para o Senhor, quando você é salvo, quando, vamos colocar aqui, né, mar e céu, todas as águas se dividem, se separam, você tem o que é eterno, celeste, e você tem o que está no mundo, perdido, na morte. Quando você aceita Jesus, primeira separação. Segunda separação, quando você separa mar de terra. Mar está simbolizando essa morte e tal, e terra está simbolizando a vida nesse momento. A vida do homem, a vida de quem vai ter que plantar e colher. E aí é a santificação das suas escolhas. Então você tem duas separações em Gênesis que falam de duas separações da nossa vida e as duas têm a ver com não morrer. Uma é não morrer na eternidade e a outra é não morrer no espírito. Quando você se separa entre o céu e a terra, você está escolhendo as coisas do céu ao invés das coisas do mar, das coisas de morte. Você está escolhendo a vida. Quando você separa terra e mar, você está separando as suas escolhas que te levavam à morte. E quais são as escolhas que levam à morte? O pecado. O salário do pecado é a morte. Então você para de pecar, você se separa do pecado para poder gerar a vida na terra. Por que terra tem a ver com vida também? Porque é onde frutifica, onde se planta, onde se colhe, onde se ara. Então, tem a ver com o mundo, mas tem a ver com vida. Não a vida celeste, a vida nossa aqui. Eu tô falando muito rápido, mas é porque isso queima no meu coração o fato de que os mares muitas vezes vão apontar para a morte. Outro exemplo, Jonas. Jonas, quando foi fugir da vontade de Deus, ele foi lançado ao mar. Depois, Moisés também, quando estava fugindo dos egípcios, ele se deparou com o mar e aí ele buscou a ajuda do Senhor. Quando ele fincou aquele cajado
e o mar arregaçou para eles abrirem, o que estava mostrando? Que Deus venceu a morte. Quando a gente foge do pecado, que foge do Egito, foge do mundo, ele vai vencer a morte cada vez mais no nosso coração. Tem pecado que mata a gente. Tem pecado que você fala que é de estimação, mas não é um pecado de estimação. É um pecado de escravidão. E esse pecado de escravidão, ele tá te levando para uma morte mais lenta. Porque dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, você vai pensar assim, não, tudo bem que eu peco, mas eu também oro, então tá tudo certo. Só que quanto mais você for escravizado desse pecado, menos você vai experimentar da vida de Deus. Porque você tá entrando cada vez mais no mar. Esses mares da palavra do Senhor, quando você vê, claro que tem outras situações, mas quando você olha esses mares na palavra do Senhor, você vê que é muito engraçado como Deus nos mostra que ele não é um Deus só de vastidão, só de profundidade. Ele é um Deus de fluência. Rios fluem. Eles não têm ciclos de onda, mas eles fluem. Eles não têm aquela inconstância. Deus é o mesmo para sempre. A sua vida, ela tem que ter um equilíbrio no Senhor. Ela tem que ter águas vivas, rios de águas vivas, uma fluência tranquila. Você não é uma pororoca, entendeu? Não é um tsunami. Porque essas vidas muito inconstantes, elas estão precisando da fluência dos rios do Senhor. De águas tranquilas. O príncipe da paz não veio fazer um maremoto na sua existência. Ele veio trazer vida, e vida em abundância. Para que a sua árvore da vida seja regada e os seus frutos do Espírito sejam preenchidos de sementes de amor. Eu tenho certeza que depois desse vídeo, quando você estiver lendo, você vai achar vários outros exemplos, tanto de rio no contexto de vida, quanto de mar no contexto de morte. Mas o que eu quero mostrar para vocês, muito mais baseado em Gênesis, é que quando o Senhor te escolhe, te tirar dos mares de morte, ele vai te permitir escolher rios fluindo de águas vivas no seu coração. E cada vez que você se separar, tanto para o celeste quanto para o que é do Senhor, para o que é de vida, para o que é de frutificação, o Senhor vai te honrar, abrindo os mares de morte e te fazendo passar. Esse é o chamado do Pai. Ele chama a gente para que a gente possa fluir ele, de forma que não assusta, de forma que não é muito inconstante. Quando a gente tem esses ciclos do mar, eu não sei se você vai no mar, eu amo o mar, porque eu acho que eu sou uma sereia e eu adoro nadar, adoro praia, um queijo coalho, um milho e mar. Quando eu vou na praia, eu custo sair do mar. Eu adoro o mar. E quando você vai pro mar, você sabe que ele não vai continuar do jeito que você tá. Se você dá um passo pro lado, às vezes já tá muito fundo. Se às vezes você tá tranquilo, você já acostumou com o movimento da onda, e aí deu 4 horas da tarde, vai ter uma volta e ele vai agir de outra forma. É isso que as coisas da morte acontecem com a gente, sabe? Às vezes você acha que você tá acostumado com esse relacionamento errado, com essa pornografia de dia a dia, com a masturbação. Às vezes você tá acostumado com roubar uma coisinha pequenininha, ou mentir ali pequenininho. Isso já se fez uma rotina e você acha que vai ficar só naquilo ali, mas não vai. O mar da morte, ele vem puxando. Ele puxa para fazer algo pior. Ele tem um ciclo de ondas que você não prevê. Já o rio, você consegue enxergar a realidade. E a sua realidade, rio de água viva, é que de Gênesis ao Apocalipse, o Senhor prometeu e o Senhor cumpre. Ele é o mesmo hoje, ontem, amanhã e sempre. E da onde fluem rios de água viva, fluem árvores da vida, que são muito melhores que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu te convido a se banhar nesses rios. Sabe por quê? Porque quando chove, e chuva é aquilo que vem do céu para nós, é a água que vem do céu para nós. Vai catar na revelação. Quando chove, e chove no mar, o que acontece é geralmente uma ressaca do mar. É quase que um mini maremoto, né? Tem um recuo, tem marés. O mar, quando recebe muita chuva, ele tem algo quase que chama ressaca. Ele fica ainda mais inconstante e às vezes até mais violento. Mas o rio, quando chove muito, ele transborda. E quando ele transborda, ele leva vida para as margens. Então, quando você, como rio de água viva, receber chuva do Senhor, você vai transbordar. E quem tiver ao seu redor vai receber vida também. Porque você vai transbordar do Senhor. Amém? Espero que você leia muito a Bíblia agora. E que, se você lembrar, sim, você lembre de mim. E tenha mais revelação. Eu não vou trazer todas as referências, mas eu sei que o Senhor é lindo e Ele nos dá esses mimos de entender melhor a palavra dele, porque Ele se revelou assim.
e que o Senhor te favoreça.